Tudo bom? Hoje eu quero ler aqui com vocês a palavra de Deus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 21 e 22, que diz assim: porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Nós entendemos aqui no versículo 21, essa mulher tinha um propósito com ela. Ela carregava uma doença e sofria muito com aquilo, mas ela tinha um propósito no coração dela. Ela tinha uma certeza de que se ela chegasse a tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E em torno dessa certeza, ela empregou forças e lutou para esse propósito. Às vezes não é o suficiente a gente saber o caminho, a gente saber o que tem que fazer, mas nós temos que transpor os obstáculos para poder provar que temos fé mesmo, que vamos fazer aquilo motivado pela fé. Porque se no primeiro obstáculo nós desanimarmos, fica uma fé insuficiente, não prova que temos fé. E é muito importante nós sabermos que temos fé. A fé, ela desafia o que o olho vê. Ela desafia as coisas naturais desse mundo. Qualquer uma pessoa que vê, de repente, uma pessoa movida por fé, comprar uma empresa falida, e alguém pode dizer, aquela empresa, o dono dela era um empresário sábio, capaz, estava operando ali, trabalhando com todas as suas sabedorias e capacidades, e ainda assim ele faliu, a empresa acabou. Mas a pessoa tem aquela certeza, dada por Deus, que se ele pegar aquela empresa, ele vai levantar aquela empresa, pagar de repente dívidas, colocar a empresa no verde, no azul, tirar do vermelho, e você vai gerar finanças, você vai operar, você vai crescer, vai lucrar. Então, motivado por fé, isso desafia qualquer sentimento natural, profissional que uma pessoa pode ter. Em outros campos, a fé, ela promove, às vezes, discussão. Quando você age por fé, você acha muitas pessoas que vai contra você de um ponto de vista, às vezes maligno, mas também de um ponto de vista natural. A pessoa fala, poxa, mas você já está, talvez tenha dito para essa mulher, você já está perdendo sangue há tanto tempo, tadinha de você, você não dá conta de entrar no meio de uma multidão dessa aí e aproximar de Jesus. Isso aí, talvez uma pessoa sadia, com boa saúde, possa até romper os obstáculos e aproximar de Jesus. Mas você, nesse estado de saúde, ninguém é por você mesmo. Como é que você vai chegar e aproximar, vazar esse cordão humano, essas barreiras humanas e tocar em Cristo? É muito difícil. Mas ela era obediente ao que estava no coração dela, que é o capítulo 1. Porque dizia ela consigo. O salmista disse consigo, crie, por isso falei. Então essa mulher, ela dizia o tempo todo consigo, se eu vazar aquela segurança toda, aquele povo todo, e olha, sempre em torno de gente boa, tem muita gente que está ali só para atrapalhar. Só para atrapalhar. Às vezes você quer conversar com uma pessoa na política, um governador, um senador, ele pode até te ajudar, mas ali tem um primeiro secretário, segundo, terceiro, segurança, aqueles que gostam de ficar por ali, e tal, que te atrapalha a você ter um contato, a pessoa te conhece. Eu vejo que uma vez eu fui falar com um senador, ele me conhecia. Se ele tivesse me visto, ele parava o carro, descia do carro, conversava comigo,
amigo, 1 hora, meia hora, ele era meu amigo. Mas na hora que a gente chega lá no Senado, aí tem o terceiro, segundo, quarto, e é um monte de gente te atrapalhando, te obstruindo. Aquela mulher dizia consigo: se eu vazar essa segurança, esse cordão humano, essa barreira humana, eu vou ter um contato com Jesus direto. E Ele vai me salvar. E Ele vai solucionar o meu problema. Então, mediante essa fé, ela ia adiante. Ela recebia forças para desafiar o natural. Aquilo que os homens consideram natural. Nós podemos ver na palavra de Deus, eu coloquei aqui, o que a gente é capaz de fazer por fé. O apóstolo Paulo diz, lá em 2 Deus diz, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Há uma versão que diz não por vista, mas essa diz não pelo que vemos, melhor ainda. Há um contraste muito grande entre o que a gente acredita que será amanhã e do que a gente consegue ver hoje. Então, nesse campo, aqueles que são imediatistas já são excluídos, porque não têm às vezes capacidade de esperar para ver. E quantas vezes nós não temos que empregar esse meio de fé, esse meio de agir, para poder dar conta do que nós vamos ser amanhã. A gente começa a empregar a nossa força, a crer nisso aí, hoje, para poder ver o resultado amanhã. Então, desse ponto de vista, o apóstolo Paulo diz aqui, que ele, ou quem é cristão, que usa fé, anda por fé e não por vista. E nesse momento onde a gente está empregando essa dinâmica de andar por vista, aqueles que estão do nosso lado, que não são cristãos, que não andam por fé, eles já automaticamente já se torna uma luta no nosso caminho. Todo instante ele obstrui o nosso caminhar. Ele forma uma barreira de contenção entre nós e a nossa bênção. Você aposta em algo que amanhã dará certo, e por causa desse algo, você deixa de fazer algo hoje. E já imediatamente, aqueles que não é da fé, já começa a te questionar. Você não deveria estar fazendo isso hoje? Você não deveria estar fazendo assim, assim, assim? Ou seja, com os olhos naturais e imediatistas. E você fala assim: não, eu acredito que amanhã será assim, assim. E ele fala: puxa, mas que ignorância! Você é um sujeito muito ignorante. Agora porque você é crente, você é isso, você é aquilo, e sai te espraguejando. E essa pessoa, talvez essas pessoas, muitas pessoas, te obstrui ou te tenta obstruir, como era o caso daquela multidão que estava ali do lado de Jesus. Tinha pessoas ali que estavam ali só para comer. Alguns estavam ali para namorar, achar uma namorada, outros estavam ali para passear, outros estavam ali para atrapalhar. O certo é que eles estavam lá, todos. E a mulher debilitada cavava no meio desse povo todo um acesso a Jesus. Então, nós devemos crer com a nossa fé e não atentar com a nossa vista. Uma pessoa, aqui no início da palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 3, no começo de tudo, versículo 6, nós vemos assim. A Bíblia diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, nós sabemos a história, primeiro o homem, depois a mulher, ele já deu eles tudo. Deu eles tudo. Eles não tinham mais falta de nada, não lhe faltavam sabedoria,
Porque um homem que governava sobre todos os animais, sobre os répteis, sobre os peixes, sobre tudo, ele não precisava mais de nada. Não obstante, no centro do jardim tinha uma árvore com um fruto lindo e maravilhoso. E mais, capaz de aguçar o sentimento de sabedoria, de entendimento, de autossuficiência e, consequentemente, abrir fogo contra o plano original de Deus. Chega então Satanás e persuade a mulher a comer do fruto. E então ela foi tentada inicialmente pelo que ela viu, a cor do fruto. A Bíblia diz que ele era bonito à vista e, ainda além disso, era capaz de dar entendimento para a pessoa viver sozinho com as suas próprias pernas. Quantas pessoas não estão aí hoje procurando se distanciar? Distanciar, não digo distanciar da igreja, distanciar do pastor, mas distanciar às vezes até mesmo de Jesus. Porque a igreja e os pastores são instituições criadas por Deus. Se você sai pelas ruas, não sei como é que é a sua cidade, mas na minha cidade, cada esquina tem uma igreja. Algumas com o pastor, a mulher do pastor e o filho ou filha do pastor, só isso, ninguém mais. Cada um tem a sua igreja, cada um anda no seu caminho, contudo que não seja necessário obedecer a ninguém, a submeter a ninguém. Mas nós devemos ser submissos, devemos estar debaixo da unção de Deus e na posição que Deus nos colocou. Eva estava assim, Adão estava assim. Mas logo, com o sentimento de liberdade, de andar sozinho e ser capaz e não precisar de incomodar Deus mais para nada, eles caíram nesse pecado que entrou pelos olhos. E aí causou aquela vontade, aquele desejo de experimentar a fruta, e aí o estômago começou a roncar, e a ficar desejoso, e a salivar. Alguém disse uma coisa, com muita sabedoria, que o homem, quando ele é submetido a uma tentação, ele fica como um cachorro, que você balança um bife na frente dele. Ele fica cansado, olhando para aquilo, salivando. Então, meus irmãos, quer você esteja onde estiver, feche seus olhos para as coisas do mundo, volta os seus olhos para Deus. Nós somos dos que vivem pela fé e não pelo que vê. Talvez a sua situação, aos olhos de especialista, quando eu digo, pode ser um advogado, pode dizer essa causa sua está perdida. Um médico pode dizer essa doença sua não tem cura. Um juiz pode falar, você é réu, acabou, você vai morrer na cadeia. O outro pode dizer, acabou para você, sua vida sentimental já era, você já perdeu tudo. Mas o Senhor Jesus, se você crê nele, voltar a deixar a árvore lá no lugarzinho dela e a viver apenas pelo que não vê, mas pelo que crê, você vai ganhar essa guerra. Eva perdeu olhando, você vai ganhar fechando os olhos para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar você onde você estiver.